Olá, graça e paz. As medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades têm forçado todos nós a um tempo maior em casa, com a família. Não sabemos o quanto tempo vai durar, mas seríamos sábios em tirar algum proveito desse momento que atravessamos. Eu não posso imaginar algo melhor do que começarmos ou fortalecermos o hábito do culto doméstico. Aquele momento em que a família se reúne para adorar, falar com o Senhor e ouvir ao Senhor. Esse é o terceiro vídeo e vamos tratar especificamente da parte em que ouvimos o Senhor, por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Para nós protestantes, esse aspecto é central do culto, seja na igreja ou seja em casa. É aquele momento que eu chamei, no vídeo anterior, de compartilhar a palavra, e pode acontecer em 3 níveis: leitura da Escritura, aplicação devocional da Escritura e o estudo da Escritura. Mas antes de tudo, um alerta ou uma exortação. Leia você mesmo, conheça você mesmo, estude para si mesmo a palavra de Deus. Ela foi escrita para a sua edificação, para o seu consolo. Assim como nós necessitamos cotidianamente do alimento físico, temos a necessidade cotidiana também de buscarmos a comunhão pessoal com Deus, por meio da sua palavra. Então, se você não tem o hábito de ler a Escritura, comece agora mesmo. A gente só pode compartilhar o que a gente tem. E já que o Senhor deu a você a sua palavra, estude e compartilhe. Dito isso, comecemos então pela leitura das Escrituras no nível mais simples de realizar no culto doméstico. A própria Bíblia ensina que, por ser a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, penetrante, capaz de dividir alma e espírito, junto e medula, lá em Hebreus capítulo 4. E no Salmo 119, que é todo escrito como uma homenagem à palavra de Deus, ele fala de como ela pode nos dar prazer, de como ela pode iluminar o nosso caminho, de como ela pode nos constranger pelos nossos pecados, de como ela pode nos deixar mais sábios. Portanto, quando vocês se reúnem para o culto no lar, vocês podem simplesmente ler uma porção da palavra de Deus e tenho certeza que será de grande proveito espiritual para a sua família. Como eu disse em outro vídeo, vocês podem escolher para essa leitura qualquer texto bíblico, seja um capítulo inteiro ou um daqueles trechos que vêm separadinhos ali com subtítulo em nossas versões em português. Mas a minha sugestão é que vocês escolham um livro da Bíblia e leiam de ponta a ponta, um capítulo por vez. Isso vai trazer uma noção de continuidade, vai permitir aprender o contexto em que cada trecho se encaixa e acaba também reforçando algumas verdades da palavra pela repetição, porque os livros bíblicos têm ali, cada um tem a sua ênfase, né? Talvez seja interessante iniciar com uma narrativa, por ser mais fácil de acompanhar. E o melhor exemplo é um dos evangelhos, né? É sempre maravilhoso reler o ministério, a vida, a morte, a ressurreição do nosso Senhor. O livro dos Atos também, nós assistimos ali a fé cristã se espalhando pelo poder do Espírito, é muito gostoso de ler na sequência. No Antigo Testamento também há vários livros fáceis de ler na sequência. Gênesis e Êxodo, por exemplo. De Josué até 2 Reis é uma história só na sequência. Esdras, Neemias e Esther também. Mesmo entre os proféticos, Jonas e Daniel, por exemplo, são bastante narrativos. O livro dos Salmos, que Calvino chamava de anatomia da alma humana, que não é narrativo, mas também é muito gostoso de ler, capítulo a capítulo. E, claro, epístolas do Novo Testamento, algumas mais teológicas, como Romanos, outras mais práticas, como Tiago, também pode-se ler de capítulo em capítulo. Agora, qualquer uma dessas leituras pode trazer algum trecho em que vocês não entendam completamente, algum detalhe ali. Olha, se preocupem mais com aquilo que vocês estão entendendo e sigam adiante. Se quiser dar uma ligadinha para o pastor também, não tem problema nenhum. Agora, aqui vai uma dica. Nos nossos cultos públicos, nós estamos acostumados a ler a Almeida atualizada, que é uma excelente tradução, muito apegada ao texto original grego-hebraico, mas ao mesmo tempo uma linguagem muito difícil, né? Porque ela foi escrita alguns séculos atrás, revisada nas últimas décadas, mas sempre mantendo uma linguagem mais antiga. Então, por exemplo, lá no Salmo 42, 99% das pessoas não sabem o que é o fragor das tuas catadupas, né? Sabe no dicionário. Mas há versões bíblicas muito mais fáceis de ler, que talvez sejam úteis na sua leitura familiar, na sua leitura doméstica. Então, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, traz os textos de uma linguagem muito mais fácil, sem perder a fidelidade, né, ao sentido e à gramática original.
Então, se você, por exemplo, ler aquele mesmo Salmo 42:7 na NVI, está lá. No rugir das tuas cachoeiras. Opa, fragor das catadupas é o rugir das cachoeiras. Então, já ficou bem mais fácil, né? Tem versões até mais fáceis do que essa, por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Bíblia A Mensagem. Só que essas Bíblias tomam liberdade demais na hora de traduzir e às vezes elas acrescentam palavras para melhorar, né, ali, facilitar o sentido que eles entendem que o autor queria dar. Então, já não são tão apropriadas. Se você for usar uma dessas, tenha sempre uma versão mais literal ao lado para você poder ir conferindo e percebendo onde o texto foi mudado demais aí para ajudar. Agora, eu quero incentivar você e sua família a darem um passo a mais, não apenas na leitura da Escritura, mas naquela reflexão mais devocional sobre a Escritura. Isso vai requerer um pouco mais de investimento de tempo, mas nem de longe é necessário treinamento teológico para poder fazer. Deus deu o dom de profecia para alguns membros do corpo de Cristo, o dom de pastor, o dom de mestre, né? Paulo fala disso lá em Efésios capítulo 4 e diz que tudo isso foi feito para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Mas o fato é que todos nós, segundo Jesus, né, lá em João 14, recebemos, todos nós que cremos em Cristo, recebemos o Espírito de Cristo e ele nos ensina a respeito de Cristo. Então, mesmo que não haja um pastor ou um pregador ali te ajudando, você pode também ter grande proveito bíblico para na sua leitura e na sua meditação devocional em casa, tá? E além do mais, há muitos recursos hoje em dia para ajudar vocês. O mais fácil talvez seja um devocionário mesmo, né? Aqueles livretos que trazem uma meditação diária em cima de um versículo bíblico. Mas é claro, vocês podem ler o trecho bíblico inteiro, né? Ao invés de só o versículo que é indicado lá. E aí depois leem a meditação correspondente. Só tome cuidado com quem edita esses livrinhos, viu? Porque há todo tipo de grupos pseudo-cristãos por aí. Eu recomendo o Cada Dia, né, que é produzido pela Luz para o Caminho, em parceria com a nossa IPB. Você pode fazer assinatura anual, que não é cara, e você pode até acessar o texto do dia lá no site da LPC. Um outro recurso pode ser um livro mesmo, né? Fazer algo parecido aí com o que a gente faz na escola dominical e também nos grupos familiares, né? Ou seja, alguém lê o livro, faz ali um resumo, um apanhado, pega os versículos mais importantes, distribui para o pessoal da família ler e traz ali a mensagem do trecho do livro, do capítulo e assim por diante. Com a vantagem de que aí você pode ir no ritmo da sua família, né? Novamente, nem todo livro é bom. Dê preferência para livros da nossa própria editora, mas a editora Fiel, a editora Monergismo, a editora Nutra, a editora Vida Nova, todas elas têm bons livros. Talvez uma forma de filtrar isso seja usar a indicação de livros que sai sempre no boletim da nossa igreja. Tem também, algumas editoras têm, a nossa editora tem mesmo, guias de estudo. São livretos menores, bem baratinhos, que trazem um texto bíblico e perguntas que vão fazer essa reflexão em cima do texto, né? Então, é bem bacana, você pode até distribuir as perguntas ali entre os membros da família, para que vocês possam, de alguma maneira, meditar, refletir a respeito do significado do texto para vocês, né? São guias de estudo que geralmente você encontra nos sites das editoras, lá na seção de pequenos grupos ou de discipulado. Um método clássico também são os catecismos, né? Se pegar o catecismo de Westminster ou de Heidelberg, eles trazem uma pergunta, uma afirmação doutrinária concisa e depois os textos bíblicos relacionados. Então, uma pessoa pode conduzir o estudo fazendo a pergunta, dando oportunidade para os membros da família tentarem responder da sua própria maneira. Depois pede para eles abrirem os textos bíblicos que estão ali no texto do catecismo e, por fim, dá a resposta oficial. Mas aqui um alerta, né? Muitos catecismos citam versículos e quando você vai ler, não parecem ter tanto a ver com o tema. Então, antes do momento ali, leia os textos, veja aqueles que são mais relevantes, né, biblicamente lá, e filtra, né? E também, se você puder acrescentar outros textos ali, vai ser muito bom. Uma outra opção é vocês usarem o sermão do domingo, né? Então, pega ali o sermão do domingo, relê o texto que foi pregado e procura meditar então nas explicações que foram dadas e nas aplicações que foram feitas ao final. Isso vai tornar a mensagem que foi dada para a igreja como um todo mais pessoal, para cada um e para a própria família.
Uma vantagem desse sistema é que vai acostumando a família inteira, desde os menores, a prestar mais atenção na pregação, a tomar notas, notas mentais, ou mesmo no papel ali, né? E assim vai tirar mais proveito, cada um vai tirar mais proveito da pregação. É possível também fazer isso com pregações e vídeos da internet, né? E aí, de novo, né? Toma cuidado. Pastores presbiterianos aí que têm uma presença marcante nas redes sociais, como o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, podem ser uma excelente fonte de conteúdo aí para a meditação da sua família. Porém, acredite, não é difícil elaborar você mesmo o estudo bíblico da família. Então agora eu vou trazer um roteiro daquele terceiro nível, estudo bíblico mesmo no culto doméstico, né, para você realizar na sua casa. E aqui não vamos nos esquecer das dicas sobre diferentes versões, né, bíblicas, sobre o dicionário, do qual nós já falamos. E vamos acrescentar aqui uma boa Bíblia de estudo, porque elas trazem auxílios bastante úteis no entendimento da palavra. De novo, nem toda a Bíblia de estudo é editada por alguém de confiança, então eu vou usar aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, que é da nossa editora. Ela traz uma introdução a cada livro, apontando o tema geral do livro, seu contexto histórico, um esboço para nos situar melhor naquele trecho que estamos lendo dentro do livro como um todo, e até uma seção que mostra como o livro fala sobre Cristo. Por exemplo, de Jó fala, entre outras coisas, do justo que sofre com justiça, né? Sofre injustamente sem abrir mão da fé. Uma figura de Jesus, então, né? Essas Bíblias também trazem aquelas notinhas de rodapé com explicações teológicas, explicações de interpretação. No caso da Bíblia de Genebra, traz até alguns links com os catecismos reformados e tudo mais. Bem bacana. Também tem aquelas notinhas de rodapé indicando versículos que tratam do mesmo tema, né? Isso a maioria das Bíblias tem. E com o aplicativo bíblico você acaba fazendo isso bem melhor, né? Buscando ali os versículos, as palavras que te interessam. Ela tem estudos bíblicos, né, de doutrinas aí numa perspectiva reformada, né, por exemplo, no livro de Jó, no primeiro capítulo, já tem lá um estudo sobre Satanás. Então, são ferramentas que podem certamente te ajudar aí no seu estudo, naquilo que você quer trazer para a sua família, né? Bom, há também uma infinidade de recursos na internet, né? De novo, nem todo conteúdo é recomendável, né? Mas, de qualquer forma, há muita coisa que você pode utilizar. Eu quero recomendar de maneira especial o canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Cidade Ademar. Eles têm lá uma série chamada Maratona Bíblica, com mais de 650 vídeos, 10 minutos cada um ali, que vão explicando capítulo a capítulo da Bíblia de ponta a ponta. Na verdade, eles começam por Marcos e depois vão outros textos, mas é um trabalho muito interessante daquela igreja e que certamente vai te ajudar na hora de abrir o texto, compreendê-lo e trazer o estudo bíblico para a sua família. Dificilmente você vai precisar mais do que esses recursos, né? Mas, se você aceitou o desafio de preparar você mesmo o estudo bíblico do seu culto doméstico, então agora eu quero falar um pouco sobre como desenvolver isso na prática. Então, claro, o primeiro passo é entender o próprio texto, né? Essas ferramentas todas só servem para que você possa entender melhor o seu texto. E há 4 tipos de perguntas-chave aí que você pode fazer. A primeira delas é: o que é que esse texto está dizendo? Então, entender cada palavra difícil, né? Comparando os textos bíblicos que você tem, dicionário, compreender os personagens, né? Às vezes até o Google pode te ajudar nisso, né? Quem foi, né, tal personagem, né? Em que ano que Ezequias reinou, onde é esse Monte Sião, esse tipo de coisa vai te ajudar a entender o texto, né? Tenha cuidado também com as metáforas, né? Metáforas bíblicas são importantes, então procure entender o que é que significa cada metáfora. Aqui vai ser também bastante ajuda a Bíblia de estudo, né? Que você vai ter essas dicas aí nas notinhas de rodapé. Segunda pergunta importante: por que esse texto diz isso? Aí aqui a gente está falando sobre o contexto do livro, né? Para quem ele foi escrito, o que é que estava se passando na história do povo de Deus naquele momento, né? Esse contexto maior também lá nas introduções de cada livro da Bíblia de estudo, também lá nos vídeos da Maratona Bíblica você vai ter esse tipo de explicação, e isso é bastante interessante.
Terceira pergunta, o que esse texto ensina? Então, aqui algumas perguntas também são importantes. Por exemplo, se há algum aspecto da natureza humana sendo apresentado aqui como numa vitrine, né? Natureza humana, eu quero dizer, a nossa mortalidade, a nossa pecaminosidade, a nossa teimosia, a nossa capacidade de amor, né? de cuidar da criação. São vários atributos da natureza humana. O texto vai apresentar alguns deles, sem dúvida. Quais atributos da natureza divina, né? Quais atributos de Deus são representados ali? Deus está cuidando, Deus está se revelando, Deus está sendo justo, né? Deus está sendo amoroso. O que de Deus está apresentando esse texto? Outra pergunta interessante, há algum mandamento divino sendo mencionado no texto? Ou sendo pressuposto, né? Ou, por exemplo, quando um castigo acontece. Um castigo acontece porque o mandamento foi quebrado. Que mandamento foi esse? Né? Então, ele está sendo ali pressuposto no texto, por ser quebrado, né, ou sendo vingado, no caso. Tem alguma promessa aqui? Uma promessa divina está sendo anunciada? Ou está sendo cumprida? Ou, às vezes, até as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, você pega ali a construção, a consagração do templo de Salomão, ele está cumprindo a promessa de Deus, né, de que faria um templo, promessa que Deus fez para Davi, mas ao mesmo tempo ele está prefigurando, né, está prometendo novamente uma promessa que só vai se cumprir quando Cristo vier, que é Deus habitando entre os homens. Né? E também somente se cumprirá perfeitamente quando Cristo voltar e novos céus e nova terra estiverem aqui. Então, essa linha, né, de promessa e cumprimento também é bastante interessante para entendermos o sentido ou o ensino de cada texto. Outra pergunta interessante, há algum personagem que representa Deus? Um profeta, um rei, né? Um sacerdote ali que vem e faz alguma coisa, ele fala alguma coisa, ele fala um mandamento, ele faz uma promessa, ele traz algum bem, algum benefício, um livramento, tudo isso significa que aquele personagem está cumprindo o papel de Deus na história. Há algum personagem que traz um sacrifício, né, uma justiça, ou um ensino que Jesus também fez. Aí isso você lá naquelas notinhas de rodapé você vai ter essas dicas, essas respostas, e essas respostas então podem compor muito bem a base do teu estudo, né? O ensino do texto vai estar diante de vocês ali. Então, o que acontece? Você está lendo o texto, você já leu o texto, já entendeu o texto, e você fica com essas perguntas na cabeça e ruminando aquele texto, você vai começar a entender aí essas questões. E a última, então, categoria de pergunta é como esse texto se aplica a nós. Às vezes as pessoas querem pular direto, né? Lê o texto e já quer saber como se aplica. Não pode ser assim. Mas quais são as perguntas? Analogia entre o contexto dos ouvintes originais e o nosso. Né? Então, o que eles estavam passando naquele momento? Eles estavam escravos? Nós temos algum tipo de escravidão? Talvez a escravidão do pecado possa fazer uma ponte, né? Talvez simplesmente as dificuldades da vida e assim por diante. Né? Há algum alerta, né, que eu devo me atentar? Então Deus está fazendo ali um aviso para eles. Como é que aquele aviso se encaixa na minha vida hoje em dia? Né? Há algum consolo, uma esperança para mim? Né? Se Deus está fazendo uma promessa lá para eles, como é que essa promessa se aplica, né? Na minha situação, que já é depois da vinda de Cristo, né? Uma outra situação, um outro contexto. O mandamento, se você encontrou um mandamento ali sendo quebrado, como ele é quebrado hoje em dia por nós? Né? Há alguma coisa que eu preciso me arrepender quando eu vejo esse povo quebrando o mandamento de Deus? Né? Por que eles quebraram? Por que eu quebro? Qual a relevância daquele atributo divino agora para a nossa vida, para a vida da nossa família, para o nosso contexto que é diferente? Né? Ou então, como eu devo reagir diante daquilo que o texto me apresenta sobre Deus e sobre Cristo? Então, aqueles estudos doutrinários da Bíblia de Estudo, aquelas notinhas todas, vão tomando corpo agora e se tornando a base daquilo que você vai falar. Né? E, claro, a sua própria experiência cristã, sermões que você ouviu, estudos bíblicos que você já ouviu, tudo isso vai ser aliado seu agora na hora de apresentar o estudo para a sua família. Agora, uma dica final.
Lembre-se que a verdade fica mais vívida e relevante quando a vemos encarnada em quem a anuncia. Lembre-se, por exemplo, lá de Romanos 7, em que Paulo está falando da luta entre o espírito e a carne dentro de nós. Ele diz assim: desaventurado homem que eu sou. Ele aplica a si mesmo. Eu vejo nos meus membros essa luta. Faça isso também. Procure sempre encontrar a aplicação para você mesmo, para sua própria vida, para que os demais possam assimilar melhor, né? E também ficar com o coração aberto para aquilo que você está dizendo, né? Então, faça a aplicação para você mesmo e depois vá abrangendo para situações mais gerais para que os outros também se identifiquem. Eu sei que quando a gente está em família, a gente é tentado a mandar recado, né? Olha, isso aqui é para você, hein? Esse texto aqui é para você. Mas isso acaba afastando as pessoas. Não faça isso. Deixe que o Espírito abra os corações e faça as aplicações. Se você quiser manter o estudo um pouco mais dinâmico, há também um método de fazer perguntas ao invés de apenas fazer as afirmações, mas nós vamos falar disso no próximo e último vídeo, quando tratarmos das crianças, né? O culto doméstico, quando tem crianças presentes, ele tem algumas dinâmicas especiais aí, e a gente vai falar disso no último vídeo, tá bom? Por enquanto, que Deus o abençoe quando você se dispor a compartilhar a palavra junto com a sua família, quer você apenas leia, quer você traga apenas aquele sentido devocional, quer você resolva realmente mergulhar de cabeça aí e trazer um estudo para a sua família. Que Deus abençoe você nesse propósito, que Deus abençoe sua família, que a palavra de Deus seja viva e eficaz na sua casa. Deus abençoe e até o próximo vídeo.